Olá pessoal, estamos aqui abrindo mais uma edição do projeto Latitudes à Esquerda, projeto coordenado pelo NEPES, e hoje a gente tem com enorme alegria a presença do artista sonoro, improvisador, compositor, pesquisador e professor, educador musical, Marco Scarassati. Marco, professor da Faculdade de Educação da UFMG. E a gente vai conversar, a gente conversou, né? Vocês vão ver, uma conversa incrível com essa grande temática, o espaço e os modos de escuta, aberturas para o comum. Para apresentar o Marco tem um currículo imenso, impressionante, lindo, e eu vou falar uma parte dele, né? O Marco, além de tudo isso que eu falei, né? Ele tem feito pesquisas e construções, né, de esculturas, desenvolvido pesquisas e construções de escultura, instalações, gravações de campo e paisagens sonoras. O Marco é autor do livro Walter Smetak, O Alquimista dos Sons. Ele concebeu, criou e dirigiu o espetáculo Vila Lobos Landscape. Ele participou com peças musicais ou performances em festivais na Argentina, Chile, Estados Unidos, Espanha, Portugal. Já desenvolveu trabalhos em Viena, na Alemanha, Viena, Áustria, Alemanha. Tem muitos álbuns lançados, entre eles Novelo Elétrico, Rios Enclausurados, Casa Acústica, Fragmentos de um Improviso Diário, Quatro Crônicas acerca de la ciudad e la ancestralidad, Crônicas Sonoras de Cabo Verde, Jaguatirica, Mojubá Exu. Esses são alguns dos discos do Marco. E o Marco também tem trabalhos em trilhas sonoras de filmes, entre eles nada menos do que uma música no longa-metragem Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Foi uma conversa incrível e nós esperamos que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. Latitudes à Esquerda. Olá pessoal, estamos aqui com essa nova edição do projeto Latitudes à Esquerda, projeto do NEPES. E hoje, como vocês já estão sabendo, a gente está aqui para uma conversa muito especial, com uma pessoa muito especial. Então eu já agradeço desde já a presença do Marco Scarassati. Marco, artista sonoro, compositor e educador musical, meu companheiro de faculdade de educação na UFMG. E a gente veio, né, Marco, assim, pensando várias possibilidades para essa conversa. O Marco, a gente tem trocado desde que eu cheguei na UFMG bastante, e o Marco, a gente pensou várias possibilidades de conversa, e acho que todas vão gerar num campão de guarda, assim, um tema guarda-chuva, né, Marco, que é um grande tema que a gente quer muito te ouvir sobre ele, que é o debate sobre espaço e escuta, né? Esse tema fantástico, fundamental, que já traz ele na sua trajetória há tanto tempo. Então eu já vou te passando a bola, te agradecendo, né, a presença, e já te passando a bola para a gente começar a conversar como é que você vê, né, essas relações entre espaço e escuta, a partir das suas experiências, da sua bagagem, para a gente começar essa prosa. Tá ótimo. Ô, Matheus, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite. É, as nossas conversas, elas são sempre inspiradoras, né? E agora, a gente conversar à distância, né? E nessa duplicidade de espaços, né? E esse que
que eu acho que é o que essas plataformas e esse momento que a gente vive propõe, né? Muitas vezes tem, não é que a gente habite, a gente sincronicamente habita são dois espaços que estão sincronicamente juntos aqui, né? No tempo. Mas que eles mantêm as suas particularidades, né? Aqui é a minha sala, a sua sala, mas o que nos liga é, lógico, o afeto, né? E também as temáticas, né? Afim e tudo mais. Eu vou começar falando de quando eu me atentei para essa relação entre espaço e escuta, né? Eu sou formado em composição musical, né? Fiz composição nos anos 90 na Unicamp, em Campinas, e lá eu tive um professor que foi essencial na minha trajetória, né? Então, acho que dá até para a gente pensar na importância, né, da educação e dessa figura que proporciona muitas vezes epifanias, né? E esse professor foi um que ele proporcionou para mim uma epifania, que foi o Lívio Trachtenberg, que hoje, além de amigo, é um parceiro de projetos. O Lívio, a chegada dele na Unicamp foi muito importante, né? Porque ele se colocava como um compositor da vida real, né? Alguém que, como eu estava falando aqui na prévia, que a faculdade de composição é interessante porque é um curso que forma para uma profissão que não existe no Brasil, um mercado que não existe no Brasil, e do compositor, né, no caso da música de concerto e tudo mais, né, e foi a faculdade que eu fui fazer, e o Lívio, ele foi o ano que eu entrei, foi o ano que o Lívio entrou na universidade, embora autodidata, né, em música, ele foi seguindo a tradição do pai dele, né, o grande Maurício Trachtenberg. Ele trouxe um repertório absolutamente diferente dos outros professores, trouxe a escuta de compositores latino-americanos, né, que foi muito importante na minha formação, foi um diferencial, e mais do que isso, eu acho que ele proporcionou o que eu falo que são essas epifanias, né, e uma delas foi a apresentação de uma peça, na verdade não foi a apresentação de uma peça, mas foi um exercício que ele propôs a partir de um trabalho de um compositor norte-americano, estadunidense, que é o Alvin Lucian. O Alvin Lucian, ele fez uma peça que se chama I'm Sitting in a Room, em que ele senta num espaço, né, numa sala, e ele começa a dar instruções, e essas instruções são gravadas e devolvidas no espaço, provocando pequenas alterações, e ele vai provocando pequenas alterações na fala dele, no retorno dela para o ambiente, né? E a partir disso, o Lívio propôs que nós fizéssemos um procedimento que era gravar um som, tocar ele numa fita, naquela época era fita cassete, né? Gravava numa fita cassete, soltava, dava o play, para gravar num outro aparelho cassete, que estivesse, não aquele duplo cassete, né? Que estivesse com o espaço, o meio entre eles. Gravar, reproduzir e gravar no outro. Depois repetir o procedimento várias vezes. E aquele momento foi incrível para mim. Isso que eu digo que é uma epifania, que foi a descoberta de uma relação que é óbvia, né? O som, ele se propaga no espaço. Ele precisa do meio, né? E ele, em si, né, na sua difusão, né, ele cria um espaço em torno dele, né? Não é à toa que
se a gente pensar, né, nas religiões de matriz africana, a importância do tambor como algo que circunscreve um espaço acústico, que é o espaço de proteção, né, do oganda, aquele que toca, né, aquele que cuida do rito. E aí eu gravei um botijão de gás batendo no outro, gravei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até o momento em que o meio entre um gravador e o outro se sobrepunha ao que eu havia gravado, que era o botijão de gás. Porque ele ia sendo duplicado, triplicado, multiplicado. E isso, para mim, foi uma grande descoberta, assim, como a manipulação desse espaço acústico dentro do processo composicional. E a composição em si, ela envolve uma relação estritamente da escuta, né, para mim, né? Lógico que outros compositores vão pensar na estrutura e tudo mais, né? Mas a música, ela só acontece no momento em que alguém tem essa captura do espaço-tempo, né? Quem é capturado pela relação de espaço-tempo, de um tempo dentro do tempo, né? E então, por mais que o compositor, né, esse compositor no sentido mais clássico, né, vai projetar uma música, ela acontece no momento em que há uma captura do espaço-tempo e que faz o ouvinte mergulhar numa outra dimensão temporal, né? E isso se dá por um processo de captura da escuta, né? E aí, nesse momento, eu simplesmente mergulhei num processo que, de certa forma, até hoje, eu tô nele, quase que aprisionado nesse jogo, né? Que é da escuta e da relação, a escuta na sua relação com o espaço. Aí, nesse sentido, na própria graduação, ainda na graduação, como é uma característica da maior parte dos prédios, né, dos edifícios projetados para as escolas de música, o isolamento acústico ele é muito negligenciado, né? Então, quando você passa perto de uma escola de música, você escuta aquelas escalas, vocalizações, né? E eu me lembro que o prédio da Unicamp, do Instituto de Artes, onde era a faculdade de música, né, o departamento de música, a gente tinha, era uma estrutura, era um bloco arquitetônico, né, com dois na verdade, o bloco todo, juntando as artes visuais, eram eram quatro corredores que partiam de um bloco central, né? Mas eu me ocupei dos 2 blocos onde haviam pianos, né? Que formavam um U. Então, eu tinha 3 salas com piano do lado direito, 3 salas do lado esquerdo, e quando você passava para ir para o bandejão, você escutava os pianos tocando, isso do lado de fora, né? Atravessando. E aquilo me intrigou, assim, e era um incômodo, e aí eu fiz uma peça que se chama Defasagem, para 6 pianos, em que cada piano estava numa sala de aula, o público ficaria do lado de fora, e a ideia era que você tivesse uma demolição desses blocos, né? Que na música a gente tem uma figura que é o cluster, né, que é um bloco de notas, e aí era uma desintegração desse bloco até ficar numa nota só, né? E era uma peça que hoje a gente chama de site-specific, né? Ela foi feita para aquele lugar. Então, ela foi feita para aquela estrutura arquitetônica, ela foi feita para aquele espaço de uso, para as características dele, né, para as pessoas que habitam esse espaço, para as pessoas que friccionam esse espaço dentro dos seus usos.
Então foi a minha primeira experiência mesmo, em que escuta e espaço, eu acho que se concretizam, né? Numa dimensão ambiental, né? E aí outras experiências, né? Que nesse tempo também da graduação eu tomei contato com a obra do Walter Smetak, era um compositor suíço que viveu na Bahia, viveu no Brasil, né, desde 1937 até 1984, quando ele faleceu. E que na Bahia, quando ele foi convidado a ser professor dos Seminários Livres de Música da Bahia, organizado pelo Cole Reuter, ele foi contratado como professor de violoncelo, mas depois da semana de música contemporânea, primeira semana de música contemporânea no Brasil, em 1961, ele começa a desenvolver instrumentos musicais, que para mim o instrumento musical é uma miniaturização do espaço, né? E aí ele transforma esses instrumentos aos poucos, né? Eles vão saindo daquele formato ergonométrico e acústico do instrumento musical e começa a subverter a forma do instrumento e passa a ser uma escultura sonora, né? Ou como o Juarez Paraíso, um artista visual baiano, negro, visionário, afrofuturista, ele chama de plásticas sonoras, né, durante a primeira Bienal de Arte Contemporânea da Bahia. E aí eu, quando tomei contato com o trabalho do Smetak, isso me levou também para uma outra relação de espaço e escuta, né? Que é entender um instrumento musical ou a escultura sonora como um objeto em que o espaço está miniaturizado, né? Para se criar outras relações de uso, de política, né, dentro do espaço e instrumento. Que incrível, cara. Sabe que eu fiquei lembrando uma coisa, Marco, que não sei, talvez tenha até relação com pessoas que você conheça, e eu não lembrava mais disso. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, já tem mais alguns anos atrás, mas eu não morava aqui, mas sempre vinha, né, por ser daqui, visitar, e na Praça de Santa Teresa, em algum evento, que eu já nem lembro mais qual era, eu vi essa experiência. Era como se fosse uma leitura de partitura na praça pública, com alguns instrumentos, um regente, né? E ele dizia que os símbolos das partituras eram as janelas de um prédio que estava ali na frente da gente. Então, se a janela tivesse acesa, ia ser uma coisa, se tivesse apagada, era outra, se tivesse fechada, era uma coisa, se tivesse aberta, era outra. Tinha uma combinação de claves, né, vamos dizer assim, de símbolos de partitura, que era a estrutura do prédio que estava à frente, e eles iam fazer na nossa frente ali. Ia virar uma música única, né? E aí, quando retomava como se fosse a repetição, já podia estar diferente, porque a janela uma acendeu, ia apagar e tal. Isso aconteceu naquela praça de Santa Teresa principal, e me marcou muito, né? E tudo que você contou até agora da sua trajetória me lembrou, e muito essa coisa em português, o sítio específico, né? De uma música que é pensada, essa daria para projetar em outros lugares, mas não daria para tocar de novo, talvez da mesma forma. Né? Isso é muito interessante, né? Eu acho que esses trabalhos que são pensados para aquele local, né? Porque a música, ela tem uma relação com o local, com o lugar em que ela é feita, né? O próprio conceito de música está muito atrelado a essa rede simbólica do local, né?
É lógico que a gente vive um momento, né, desde a revolução elétrica, né, passando pela eletrônica, digital e agora virtual, né, que esse sentido do local, ele aparentemente ele está expandido, né? Mas a música ela tem uma relação muito forte, né, com o local em que ela é feita, as pessoas que fazem, o contexto cultural, né? Isso não pode, não tem como, né, você fugir a isso, né? E então esses trabalhos que são ligados a esses sítios específicos, à localidade, eles na verdade, só deixam mais claro, né, a relação que a música tem com a localidade, né, e que isso se dá há muito tempo, né, com a relação que a gente tem com a língua, com o idioma que a gente fala, com os objetos que a gente tem à nossa volta, que a gente vai transformar em instrumento, né, e com aquilo que a gente escuta, né, aquela relação que a gente tem com a escuta, né. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, me chamou muita atenção numa deriva fazendo, né, eu não tinha carro, antes circulava muito pela cidade e gostava para conhecer a cidade, me deixar levar pelos sons, né. E eu me lembro que um dia eu tinha comprado uma passagem para ir para Campinas, que é minha cidade, para ver minhas filhas, isso em 2010. E o ano que eu cheguei em Belo Horizonte. E eu comprei a passagem à tarde, o ônibus só sairia às 11 da noite, 10h30, 11 da noite. E aí eu falei, vou andar. E fui me deixando levar, saí da rodoviária de BH, subi, né, fui atravessando Afonso Pena. Em determinado momento, eu escutei um ônibus que freou, e com aquele som metálico do freio, né, quando acho que a lona já está gasta, né, que ele dá quase desprende um harmônico. Em seguida, eu escutei um som grave era uma estação de energia elétrica ali na Afonso Pena, eu acho. E aí continuei andando, virei uma rua, se eu não me engano é a Rio Grande do Norte, você me corrige, e assim que eu virei, comecei a escutar um som de rio. E aí eu fiquei procurando, mas aonde que está um rio aqui, né? E aí que eu vi no asfalto uma janela que parecia uma clausura, né? Olhei ali dentro, estava o rio lá embaixo. E aí eu comecei a ficar intrigado com aquilo e descobri que comecei a perceber que em outros lugares tinham essa grade e em outros lugares tinham um rio, né? E aí eu comecei a gravar obsessivamente, todo lugar que eu percebi o rio, gravava e pensava como que devolver isso para a cidade, né? Uma cidade que está ali, né? Que normalmente as cidades elas são pensadas, né? Ou não são pensadas, né? Elas são habitadas pela presença de um rio, né? Por toda a relação que se possa ter, né? De sobrevivência com o rio ali. E de repente o rio ele é considerado como alguém que é indesejado na cidade, né? E aí é jogado num calabouço, né? Isso é o que me veio. E aquele momento eu escutar o rio, eu fiquei pensando que eu só poderia devolver à cidade aquela sonoridade que eu tinha escutado e que estava abafada pelos sons de carro, dos sons do cotidiano, né? E aí e para mim esse é o papel, né, do compositor, né? Ou do educador musical, ou do artista sonoro, né? Ele tem uma função social, ele tem uma função política, né? Isso é intrínseco, né? As suas atribuições, né? Aliás, ele não precisa nem pensar em ser político, né?
ele não precisa pensar que a sua música vai ser política, porque a partir do momento que você coloca algo, né, que vai afetar o sensível de uma outra pessoa, você tá ali numa relação que ela é política, né? Numa política dos sentidos e tudo mais. E aí primeiro eu pensei em criar uns totens pela cidade, mas aí numa conversa com um amigo meu, que eu acabei trazendo para o trabalho, o Fernando Ancil, um artista visual sensacional, e a gente pensou numa intervenção na Afonso Pena, que a Afonso Pena tem a estrutura da Rádio Feira, né? Que acontece aos domingos, então já tinha um sistema de alto-falantes de 300 metros de alto-falante, e a gente pensou em pegar aqueles sons que eu tinha gravado e tinha manipulado, não, eu tinha só editado numa composição dos vários rios de BH em criar um rio aéreo nos alto-falantes para provocar um transbordamento acústico, né? Que toda o discurso, né, de que o rio é ruim para a cidade, o rio cheira mal, o rio provoca inundação. Eu falei, então vamos provocar uma inundação acústica e devolver isso para a cidade, para que a cidade escute, né? Então talvez aí tenha uma questão que eu acho que é interessante, que dentro desse papel aí do compositor, ele poder despertar outras escutas, né, sobre aquele mesmo lugar em que todos habitam, né? Maravilhoso, cara. Você sabe que eu acho que você lembra isso. Eu acho que eu te conheci primeiro por essa iniciativa, antes de te conhecer pessoalmente, porque amigos me relataram isso e me falaram assim, olha, é de um professor lá, de onde você vai dar aula, que você tem que conhecer e tal. E eu fiquei pensando muito agora nisso, né, assim, Marco, eu gosto muito do Washington Novaes, aquele jornalista que, durante muito tempo, ele foi chamado de jornalista ambiental, e eu já vi ele falar que não gosta muito desse lugar, não porque ele seria associado ao ambiental, na verdade é porque ele fala que tudo é ambiental, então todo jornalista deveria ser ambiental. É interessante a fala dele. Ele tem uma fala, cara, que me marcou muito, que ele vai discutir mais ou menos a ideia de que a cultura ocidental é muito marcada por objetos fixos. Isso é para mim muito geográfico, né? Objetos fixos que tem que ser perenes, né? A gente é muito vinculado a uma segurança sociocultural associada ao concreto, ao asfalto, é uma coisa muito marcante, né? E aí eu acho que ele dizia que isso é bastante marcante ou marcado pelo medo da morte que nós temos, mas não só da morte final, mas da morte das coisas, da inconstância, da indeterminação, né? Da perenidade, ou né? Das transformações, de fato. Então, ele dizia que ele se apaixonou pela cultura indígena, por exemplo, por ela ser uma cultura muito mais aberta aos processos da natureza, que é muito mais complexo do que só se relacionar com a natureza. É construir uma cultura em torno de aceitar aquilo que não é eternamente fixo, né? Você tem que deixar algo que vai ficar eternamente aqui, ou que vai ficar... E aí eu fico pensando assim, na beleza desse seu projeto que você fez, vinculado do pouco que eu conheço dessa parte do seu trabalho, assim como conhecimento teórico que eu gostaria de conhecer mais, do seu trabalho com os sons e com os ruídos, que eu também converso muito com outro professor amigo nosso, né, o Guilherme, que se interessa muito pelo seu trabalho e que trouxe o seu trabalho sonoro para a contação de histórias. Você faz um trabalho, eu vou falar um termo que pode ser uma heresia, não sei se ele é correto no plano técnico, teórico, que me parece uma coisa quase um jazz dos ruídos, né? Porque é um improviso com ruídos, que eu achei muito lindo. Como é que você vê assim, a potência do som vinculada a uma escuta que não envolve somente música, né? Que não envolve uma melodia constante,
ou, por exemplo, o som de um rio e a nossa incapacidade de ouvi-lo, né? A que ponto a gente chegou num lugar, e que obviamente é nesse lugar que você quer cutucar, né? Queria te ouvir mais falar disso, assim, na nossa formação sensível e poética que não nos permite conviver com essa inconstância dos processos. Pode ser da natureza, pode ser dos sons, pode ser dos dois, né? Tem um texto que agora eu não me lembro o nome, mas eu acho que se chama Audição Camaiurá, que é do Rafael Menezes Bastos, e ele conta de que aliás ele tem, o Rafael, ele eu acho que o trabalho dele, a contribuição dele para a etnomusicologia brasileira e uma esfera mais global é meio incrível, né? Recentemente eu li A Festa da Jaguatirica, em que ele relata, né, quase que uma disputa, né, de poder dentro de um ritual dos Camaiurá entre o pajé e o cacique, né? São duas lideranças e que durante o ritual eles acabam entrando num conflito por causa da escuta, né? De como cada um entende a escuta, o canto e tudo mais. Eu fico pensando muito, eu estava falando desse texto Audição Camaiurá, alguma coisa assim, depois eu posso mandar a referência melhor, e que ele fala que ele relembra uma situação em que ele está caminhando com o Camaiurá e ele pede para o Rafael, olha, espera, escuta isso aqui. O Rafael não consegue entender o que ele está escutando. E pensa nesse momento que ele está num êxtase, num transe, e está escutando alguma coisa. E depois, lá na frente, quando ele vai ver a apresentação de um trabalho de estudantes falando sobre a emissão de som de uns peixes, né? Ele fala ele percebe que naquele momento ele estava apontando, aquele momento que ficou para trás, aquele Camaiurá estava falando para ele do som que ele estava escutando dentro da água, né? O som, uma outra dimensão de escuta, né? Ou uma outra, se desse para falar, uma acuidade, né? Eu acho que a escuta talvez seja o sentido, todos os nossos sentidos de relação com o mundo, eu acho que eles têm uma relação com a nossa sobrevivência, né, nesse mundo, né? Como sinais de alerta, como maneira da gente se autopreservar. E a escuta, ela proporciona, dentro dessa ideia, uma relação absolutamente espacial, né, de 360 graus, que você identifica a sonoridade, a fonte, a distância, tudo isso para que, né, pensando aí na escala de sentido, até o momento em que você chega no último rincão de proteção, de autoproteção, que é a pele, né? E a escuta também é uma relação de tátil, né? O som, ele se propaga pelo ar e te toca, né? Ele toca, ele faz vibrar a sua membrana. Na verdade, o som te atravessa, né? Ele não está destinado ao teu ouvido só, né? Ele atravessa você, né? A onda sonora te atravessa e aí eu acho que todas essas relações que a gente tinha aí são relações ambientais da nossa relação, né, como um ser com o ambiente, ela foi se transformando, lógico, pelos processos culturais e ganhando, né, dimensões do próprio desenvolvimento da linguagem musical, né, e que esses parâmetros da espacialidade eles acabam se convertendo em parâmetros de uma espacialidade estática, como da harmonia, né, em que você tem uma relação espacial, mas dentro
de outras relações intervalares, né, e tudo mais. E que isso, de um lado, é um aprimoramento, né, é um desdobramento disso, mas uma especialização dessa escuta. Por outro, ela perde toda uma outra coisa que a gente tinha, né, que das relações não harmônicas do som, não tonais do som, as relações que a gente ainda percebe, né, a gente percebe quando a gente se dá conta que outros profissionais, né, que eu acho que tem uma relação que a gente pode ter, que é do nosso modo de estar no mundo pela escuta, ou o nosso modo de operar o mundo pela escuta, né? Os profissionais que trabalham com a escuta, eles ativam outras escutas, né? E isso também tem me interessado bastante, assim, né? De como que o mecânico escuta, como que o psicanalista escuta, como que o oceanógrafo escuta, como o geógrafo escuta, né, o biólogo escuta. Agora, o que eu tento fazer, e para mim é sempre desafiador e me instiga, né, isso me move, eu acho que, para mim, eu não me sinto um músico pela minha performance, pelo meu gesto de fazer, mas é pela escuta, e isso não quer dizer que eu tenha a escuta absoluta, né, o ouvido absoluto, não, eu tenho, a escuta é algo que me provoca, eu só consigo me entender como músico se eu penso que naquilo que eu escuto e naquilo que eu quero provocar como escuta. E o que eu quero provocar como escuta é justamente aquilo que muitas vezes não é considerado música. Ou pode ser considerado uma micromúsica dentro de uma macromúsica. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma peça para um espetáculo de dança, na verdade não é um espetáculo, para uma instalação, e que eu queria trabalhar com uma microrrítmica. Então tinha um ritmo que acontecia, mas internamente tinha um microrritmo que estava acontecendo e que você nem percebia. Mas quando ele te capturava, você falava assim, caramba, isso está acontecendo lá dentro. Né? É o olhar para o pequeno, né? Para o detalhe, para aquilo... E como eu fiz essa opção, né, quando eu conheci o trabalho do Smetak, que é de fazer a música com as minhas mãos, fazer os instrumentos, né, como eu faço, criar as minhas fontes sonoras, o que eu não consigo, eu não sou um luthier, né, então muitas vezes eu tenho a ideia e levo para alguém realizar. Mas o que é importante para mim é isso, é a ideia de que o compositor, ou não gosto dessa palavra do compositor, mas o artista sonoro, né, ou o músico mesmo, né, que eu acho que ele tem uma busca pelas fontes sonoras, pelo aquilo que ele quer produzir música. E o que me atrai nisso é tentar produzir música com esses objetos, ou voltar para a cidade, né? Ou voltar para a cidade, ou pensar, né, como pensar em criar instrumentos musicais não para serem performados pelo gesto, mas instrumentos musicais para a própria escuta, como filtros, né? Capacetes que o que você altera é um instrumento musical da escuta. Então, a ideia é de que todo mundo pode fazer música, que no momento que você está escutando, você está fazendo música. Né? E isso é importante. Né? O músico não é só aquele que tem a performance musical. O músico pode ser aquele que tem a performance da escuta musical, ou da escuta de uma maneira geral. Né? Isso, eu gosto de criar esse atrito, essa fricção, para que a gente possa entender a música
para além do entretenimento, para além dessa relação dessa estética do belo atrelado a um sistema que é um sistema absolutamente político, que é da harmonia tonal, né, que é quase que um projeto político de um Deus único, né, em que todo mundo se converte para o centro tonal ou se afasta dele, né, e que se afasta, e quando você precisa de uma sensação de repouso, você volta para ele, né. Então, para mim, me interessa muito mais essas micro-relações que a gente tem da escuta do cotidiano, a panela de pressão, a panela que está fritando, o cachorro do vizinho que está latindo, né? E o quanto a gente pode se relacionar com isso, né? Você quer explicar, Marco? Achei legal que você falou do capacete. Se você explicasse um pouco a ideia, porque é interessante, né? A gente não vai ter a imagem aqui, mas eu acho muito legal. Assim. A história do capacete, nos anos 90, final dos anos 90, eu e mais 2 músicos, a gente criou um grupo de intervenção em espaço público. A ideia era fazer como um terrorismo poético, né? A gente pensava um espaço, via como as pessoas transitavam nele, como elas ocupavam ele, e a partir desse uso a gente normalmente pegava um final de tarde, sempre essa transição aí da noite para o dia, começava a instalar instrumentos na praça, nas árvores, nos monumentos, e aí fazer um processo de levar as pessoas, primeiro fazia muito barulho, e tem até uma situação muito interessante, que uma vez chamaram a gente para fazer uma intervenção na FEFELESH, na USP. E eu me lembro, pode ser uma imagem, pode ser uma falsa memória, né? Mas eu me lembro perfeitamente de que quando a gente estava estacionando o carro, eu ter visto o Milton Santos. E ele indo embora. Mas passando ali, né? E isso foi em 98, 99. Não sei nem se era possível, mas se é uma falsa memória... Ele estava vivo. Não, ele estava vivo, mas frequentando ainda. Não sei... Não foi contado essa frequência da vida, dele. Né? Ele faleceu em 2001, acho que até o finalzinho da vida ele ainda frequentou a USP. Ele frequentou, né? Eu tenho quase certeza, na minha memória era ele, né? Mas se não era ele, era como que fala? Esse equívoco produtivo da memória, né? De você inventar uma memória. Porque essa memória é maravilhosa. Acontecendo ou não, né? Ela é maravilhosa, pensar no Milton. A gente chegou ali no prédio da FEFELESH, que inclusive era o lançamento de uma revista anarquista em homenagem ao Maurício Trachtenberg, e a gente resolveu tomar de ação ali a FEFELESH, e com aquelas rampas e tudo mais. E eu estou falando isso para chegar no capacete, porque tem muito a ver com o deslocamento da escuta. Não, vai tá ótimo, claro, sem pressa. Que aí, com as rampas, né, nas salas de aula, ali na FEFELESH, a gente começou no início da nossa intervenção, a gente começou a rolar uns tambores de aço, desses de barril de óleo. A gente rolou e aquilo faz um barulho estrondoso. Todo mundo saiu da sala de aula. E a gente foi conduzindo o público até um lugar que a gente tocava instrumentos sem amplificação. Então, daquele barulho estrondoso que reverberava pela arquitetura, né, da FEFELESH, a gente conduziu o público até um nichozinho com instrumentos sem amplificação, em que todo mundo tinha que ficar muito concentrado. E depois disso, a gente tomava o espaço de volta, e amplificando, só que distribuindo baqueta para todo mundo, até que todo mundo começou a tocar o prédio e se apropriar disso. Nesse meio tempo, eu estava fazendo a pesquisa sobre a obra do Walter Spentak, e vim para Belo Horizonte para entrevistar o Marco Antônio Guimarães, do Acti.
E ele me mostrou o que ele falou que era uma descoberta dele, né, de como usar o tubo de PVC com um joelho na ponta para ser uma baqueta e, ao mesmo tempo, um instrumento harmônico, né, que você, dependendo de como você cortava os tubos, você produzia notas diferentes. Instrumento melódico, mas que na junção poderia ser harmônico, né? E aquilo eu levei para esse grupo, né? A gente usava muitos PVCs, até que a gente começou a experimentar escutar pelo PVC. E a gente escutava pelo PVC nas aulas, quando eu dava aula para criança, levava para escutar. E era interessante que a escuta ela fica filtrada, tem um filtro harmônico, que é o tamanho do tubo. Você escuta o som, tal qual ele é, mas escuta também essa filtragem que o cano, a partir do tamanho do cano, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, usava muito isso, a gente colocava como 2 chifres, assim, andando e tudo mais. E quando eu vim para Belo Horizonte, depois dessa experiência de deriva, bom, e lendo também, né, os situacionistas, né, lendo aquela publicação da Internacional Situacionista, que o Debord, ele meio que sistematiza o processo da deriva, né? Aí eu pensei que essa relação psicogeográfica ela poderia se dar pela escuta, né? Como que você escuta cada ambiente e tal. E como a ideia da deriva ela é também eu interpreto como uma ideia de oposição ao trabalho, né? Porque não é uma relação com a cidade, que ela não é do pragmatismo do trabalho, vou até tal lugar, ou não é também não é do turismo, né? De patrimonialista, vou ver tal local. Aí eu pensei em usar capacetes de trabalho, mas você subverter esse capacete, né? Você instalar filtros no capacete de segurança e propor para as pessoas andarem nas ruas, sendo guiadas pelo som que elas escutassem. E aí eu iniciei esse trabalho, né, desses capacetes para deriva sonora. E na ideia, né, aí aconteceu uma coisa interessante que eu fui convidado a fazer uma apresentação no Paço das Artes, eu já estava em Belo Horizonte, fui convidado a fazer uma apresentação no Paço das Artes em São Paulo, né, que é dentro do conjunto arquitetônico do Teatro Municipal, e na praça tinha um palco montado e eram shows, e me chamaram para tocar. E eles tinham uma verba, que era como uma reserva técnica para você produzir o teu espetáculo, né? Então eu peguei esse dinheiro e comprei capacetes de segurança, comprei tubos e sifão, comprei um monte de coisa, comprei canos enormes de PVC e instalei na praça toda. E ao invés de fazer a apresentação, as pessoas chegavam para ver a apresentação, o palco estava montado, não tinha ninguém no palco, mas tinha um monte de capacete, tinha um monte de cano, e aí eu fui convidando as pessoas a fazer uma rotina de trocar. Cada capacete tinha um filtro diferente, que é bom que se diga que não melhora a escuta, né? Ele altera, né? Não existe uma melhora nessa escuta, né? Legal. Para que as pessoas fizessem uma rotina, né? Primeiro elas faziam uma rotina, que era ficar 1 minuto com cada capacete. E a troca, ao efetuar a troca, todo esse processo para mim era a música, era a composição, uma composição para a escuta, né? E uma composição para a escuta com esses capacetes. E quando o primeiro capacete que ela vestiu voltava para ela podia sair por ali, para o Vale do Anhangabaú, podia andar onde ela fosse, fazer a sua deriva o quanto ela quisesse, sendo guiado pela escuta, quer dizer, nessa relação psicogeográfica, né? O que ela escutava de cada ambiente levava ela para outro, né, a perseguir esse som que ela estava escutando, né?
Como se cada um, ao invés do fone de ouvido com as suas playlists, você fosse sendo levado pelos sons da sua caminhada e os sons da própria cidade, né? Essa é a história dos capacetes. Eu acho incrível, assim, e eu vou juntar com a experiência que você trouxe, cara, do Rio, né, e vamos dizer assim, não sei se é o melhor termo também, mas da equalização do som do Rio na Fos-Pena, né. Eu me lembro, Marco, eu não me lembro bem o nome desse ator, era um ator de teatro de Belo Horizonte, tinha um programa na televisão de Belo Horizonte quando eu era adolescente, jovem, e ele participava desse programa, e ele falou uma coisa que eu acho que eu nunca esqueci. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro dessa frase. Ele dizia que Belo Horizonte tinha era tanta arborizada, principalmente pensando perto de outras cidades, tinha muita flor. Eu não sei se tem a mesma quantidade, provavelmente, infelizmente, não, né? E que como ele era muito antenado com essa coisa dos cheiros das flores de Belo Horizonte, eles estavam falando sobre isso, ele chegava a dizer que se ele fosse sequestrado e encapuzado de carro, ele ia saber, ele brincava que ele saberia fazer o roteiro de onde estavam levando ele pelo cheiro das flores, né? Era uma brincadeira bonita, né? Que ele fazia com essa história chamando atenção para a gente prestar atenção mais em outros sentidos, né? E aí eu queria te perguntar, assim, voltando e falando disso ao mesmo tempo, da experiência sonora, como é que foi a reação, assim, qual foi, que eu me lembro algumas coisas que a gente conversou, qual o impacto do projeto da equalização do Rio, né, assim, porque com certeza é algo novo, a população de Belo Horizonte passa na Fos-Pena, para quem não é de Belo Horizonte, é a avenida assim, mais importante junto com a Amazonas, as mais importantes do centro de Belo Horizonte, né, uma das avenidas mais importantes, a área que você instalou, né, para quem não é de BH, é da avenida bem no centro de BH. Como é que foi você deixou um tempo, você foi monitorando, foi vendo os impactos disso nas pessoas? Isso foi por ocasião de uma exposição coletiva que teve no Palácio das Artes, que se chamava Escavar o Futuro. E que tinha uma relação com a cidade, né, com essa intervenção urbana, né, nesse espaço geográfico aí que acabou se transformando na cidade de Belo Horizonte, né? Na primeira proposta era para ser dentro da galeria da Palácio das Artes, e eu tenho já tenho um pouco de dificuldade da ideia do espaço da galeria, né? E ainda mais num projeto como esse, então por isso que a gente chegou nessa solução de deixar do lado de fora. E aí ficava 12 horas por dia, das 9 da manhã às 9 da noite, o Rio tocando na cidade. E as reações foram as mais diversas, assim, né? Desde gente no ponto de ônibus, que alguns trechos, o Rio tem em alguns locais, o Rio ele é pouco caudaloso, né? Então ali você escuta os pingos, né? Tem locais que a Copasa ela retém a água e solta de vez em quando. Então tem características sonoras diferentes. E é importante que se diga que, assim, não é aquele rio bucólico, né? Eu não gravei ali na entrada da cidade. É o rio dentro de uma estrutura de concreto ali, né? Então é quase que um ruído branco. E muitas vezes você escutava ali, o que era bem interessante, você, mais do que escutar o rio, ou mais importante do que escutar o rio, é escutar o rio como um prisioneiro que escuta a cidade. Aquilo que lá dentro, da onde ele está, você escuta a cidade dele, porque é o que ele tem acesso à cidade, é aquilo. Né? Eu me lembro de um conto do Ítalo Calvino, Um Rei à Escuta, e que o rei ele tá sentado no seu trono e ele não pode sair, porque qualquer saída dele do trono
desocupar o trono, e pode alguém sentar no lugar. Então ele entra na paranoia de ficar sentado e só escutando os sons do castelo, né? Até o momento que ele escuta um som vindo do calabouço. E ele já não sabe se é o rei que ele depôs ou se é ele próprio. Né? Uau. Então, Ele é incrível, né? Eu não conheci esse ponto. O Rio, ele é um rei enclausurado, né? Ele é alguém que tem um poder, uma entidade, não é à toa que o Rio ele é representado, né, no candomblé, né, como uma força da natureza, né, como um orixá, né, e Oxum, né, com a sua força, um orixá feminino. E então o Rio, ele é essa entidade que está represada ali, que está presa, está enclausurada, né? Eu dei o nome de Rio enclausurado, né? Está numa clausura ali. E aí, quando você devolve para a cidade, é muito maluco, porque aquilo que é essencial à cidade, você percebe nos discursos e na própria relação com o Rio, quanto ele é indesejado. Muita gente chegou para mim e falou: eu não aguentava o som daquela instalação, é muito chato. E a própria produtora, o monitor, ela falou assim: olha, tem um senhor que mora aqui num prédio que ele está querendo te matar. Ele falou que ele não aguenta mais, ele quer quebrar esse... E o que é estranho é que assim, é o som de tráfego de carro o dia inteiro. Pensei nisso. Então, o que ele escuta é num período em que acabava esse tráfego e que ele ficava com aquele ruído que se aproximava do ruído branco, né? Aquele e ele falou que ele acusava a gente de deixar o som ligado de madrugada. Aí eu falei para a produtora, né, que ela se colocava na frente para não me expor a isso. Eu falei: olha, fala para ele que o que ele está escutando é o fantasma do Rio, porque a gente desliga às 9 da noite. Depois das 9 é o fantasma do Rio que está assombrando ele. Então essa era uma das reações. A outra que eu estava falando no início é de gente que escutava e achava que estava chovendo. Virava, olhava para o alto, falava: tá vindo do alto um som de chuva, né? Então as reações eram bem diversas, né, em relação a isso. Mas foi uma experiência incrível, assim, da relação da escuta da cidade, né, eu acho que, para mim, eu comparo essa com de certa forma, com aquela primeira experiência minha com os pianos, né, que é uma música que ela tá ligada ao ambiente, ela tá ligada a um espaço específico, né, um lugar específico, e tá principalmente ligada com o uso que você faz desse espaço, né, com os elementos que você tem nele e o uso que você faz dele. Né? Legal, cara. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz minha monografia, mas talvez eu nunca te contei, foi sobre música, identidade e espaço. No Vale do Jequitinhonha, foi o meu tema, né? E aí, uma das coisas mais interessantes de ter feito esse estudo, cara, para mim, foi muitos anos depois, já com doutorado e professor em Diamantina, na época, ter sido chamado para dar uma oficina num evento, que o evento era mais sobre agroecologia e tal, dentro de um assentamento do MST no Vale do Jequitinhonha, que é o assentamento Franco Duarte, que fica na beira do Rio Jequitinhonha. Eu tenho uma relação com o Rio Jequitinhonha, como tantos têm, assim, de muito... um rio absolutamente simbólico para muita gente, para mim, que pesquisava a região. Vou fazer até um parênteses bem curtinho, cara. Só na minha terceira ida na região, eu consegui ver o Rio Jequitinhonha. As 2 primeiras vezes eram em cidades que não eram na beira do Rio Jequitinhonha. E eu cheguei na cidade de Jequitinhonha e me hospedei numa pensãozinha bem pequenininha, assim, eu estava na graduação ainda. E quando eu consegui colar no Rio, eu estava, assim,
faltando 15 minutos para escurecer. Eu estava com o meu gravador de fita cassete por pesquisa, eu liguei ele lá na beira do rio e fiquei ali um tempo e tal, e voltei para a pensão, e eu dormi a noite toda ouvindo essa fita do som do Jequitinhonha que eu tinha gravado. Eu fiquei ali num quartinho. Oh. E eu estava assim, a distância curta do rio, mas não ouvi tão bem. Eu fiquei com som ali, dormindo com ele. Quando eu fui dar essa oficina sobre música no Franco Duarte, o assentamento do MST, eles me chamaram para dar uma oficina sobre música, a música do Jequitinhonha. É super interessante, assim. Que legal. E a gente fez perto do rio. E eu me lembro que uma hora que eu queria começar sobre de onde vinha a música na experiência humana, quem inventou a música, né? Eu tinha lido um tanto sobre isso e tal, uns autores, e numa oficina no meio de uma terra de chão de terra batida, numa zona rural. Eu só falei assim, para a gente discutir isso, vamos simplesmente ficar em silêncio. E deu aquele silêncio rural, né, absoluto. E começaram a vir sons da natureza, né? Inclusive do rio. E aí alguém já teve um insight de falar, olha, o ser humano não inventou a música, né? A música veio da natureza, cara, o canto dos pássaros, ou tantos outros sons, né? Que são sons, como você falou, no rio e tal. E eu acho isso algo tão espetacular. Como é que você vê também, Marco, juntando o que eu já tinha falado, assim, um pouco da nossa incapacidade do novo, mas também se você, como é que você pensa, se tem pessoas que pesquisam isso também, ou você próprio, a lógica da sonoridade da natureza, né? Ou da nossa incapacidade, ou também de grupos como você tem dado aula na educação indígena, se você percebe diferenças da sensibilidade da escuta dos alunos da educação indígena em relação, por exemplo, à sonoridade, né? Isso é bem interessante, essa abordagem, né? Tem uma contribuição muito boa, que é de um compositor canadense, Murray Schafer, que ele escreveu uma série de livros, né? E tem uma pesquisa sobre a mudança da paisagem sonora do mundo, né? Através dos tempos, né? E é lógico que a ideia da paisagem sonora é uma coisa que, para mim, parece muito estática, né? Ela é muito rica, muito interessante por um lado, mas ela, por outro, às vezes me dá a sensação de que perde um pouco dessa complexidade, né, do território, né, ou do espaço vivido ali, né? Mas é muito importante o trabalho dele, sabe? E eu acho que é um trabalho que me chamou muita atenção para isso, né? E agora, em relação à escuta, né, eu tive a sorte, assim, de ter um orientando, né, dentro do curso de licenciatura indígena, né, e que, inclusive, o livro que eu estou organizando, aí é muito provocado por ele, né, que ele me disse uma vez, né, numa conversa aqui em casa, ele me falou que ele era o guia de pesca da família dele, né, dos barcos da família dele, porque quando ele ia para o mar, os Pataxó estão ali no sul da Bahia, no litoral, quando ele ia para o mar, ele escutava a mãe da água, e ela dizia onde estavam os cardumes. Então, para mim, naquele momento, que eu não tenho essa capacidade, né, abriu algo misterioso, enigmático e, sobretudo, abriu um campo para mim, que é pensar que a escuta, ela se dá de outras formas, né, dependendo do teu contexto cultural, né, e aquilo que ele escuta, e que eu e mesmo outros pataxós não escutam, né, que é uma escuta num outro plano existencial, né? É uma escuta que particulariza a relação dele com o mundo. E, por outro lado, né, se você pensar, ou por outros lados, né,
principalmente por causa dessa relação que, quando eu escutei isso, ele me relatou. Por outros lados, outras pessoas, né, eu estava falando aqui do mecânico, né, o mecânico de automóvel, você senta no carro com ele e fala assim, tem uma coisa estranha aqui. Ele fala, roda esquerda traseira tá com... Eu esqueci o nome, rolamento. E você fala, mas eu estou escutando no carro inteiro. Ele falou, não, mas está ali, né? Quando fala, então né, Max, estou com um problema, ele liga o motor, não é isso? Exatamente. Primeira coisa é dar uma... Ele domina, né, ali Dá uma ouvida primeiro, né? Ele domina ali os sons que tem no carro, né? Ou, né, como numa conversa que eu tive para esse livro, né, que eu estou tentando reunir essas escutas diferentes, né? Como que o mecânico escuta, como que o oceanógrafo escuta ali, que ele bota o sonar embaixo d'água e você só identifica aquele som que também é um ruído branco, e de repente ele percebe uma variação, né? E eu me lembro dessa situação em especial quando houve aquele acidente com o submarino argentino, que ficou a tripulação presa debaixo d'água e até o momento que explodiu. E a empresa desse oceanógrafo, que é amigo nosso aqui, ele falou que as gravações do sonar dele foram requisitadas para essa investigação, porque primeiro eles estavam tentando localizar, porque tem uma questão da propagação do som na água, né? Que diferente do ar, a água, as moléculas estão mais organizadas, né? Assim, então você tem a possibilidade de você escutar numa distância muito maior e ao mesmo tempo é grande, e ao mesmo tempo você perde a relação de direcionalidade, porque a maneira como a onda ela se propaga, ela não é difusa como no ar, né? E que faz com que as diferenças entre ouvido direito e esquerdo, posição e tudo mais te localizem, né? Então ele mostrou, né? Ele não podia me passar isso porque era restrito para a investigação, mas ele me mostrou na escuta dele, nas gravações que feitas, o momento em que o submarino explodiu. Quer dizer, essa escuta é uma escuta incrível, assim, se você pensar, né, que como ele diferencia ali, né? Ou mesmo o psicanalista, que ele senta e esse processo, né, da psicanálise, ele vai escutando o discurso do paciente, vai percebendo as persistências, as incoerências, quer dizer, um outro processo de escuta, né? As escutas são muitas, né? E agora, sem dúvida, quando eu comecei a trabalhar e tive o privilégio, assim, de estar na FA e ter o contato com essas culturas indígenas brasileiras, né? Eu tive e mesmo no Lecampo, né? E que as relações com sons naturais, elas também são muito incríveis, são muito particulares. Aquilo para mim abriu um horizonte audível, né? De você perceber o quanto a gente, e principalmente eu que estou, né, nessa coisa né, você também músico, a gente escuta muita música, escuta, não que eles não escutem também, né, e música, hoje em dia está todo mundo aí com fone de ouvido, escutando, né, suas playlists,
mas tem uma relação com a sonoridade dentro do espaço em que ele vive, com o sentido que aquilo produz para eles, né? Tem uma relação simbólica com o som, quando a Cauã, com o Koan, né, canta, a relação que tem com a morte, ou quando tem um determinado pássaro canta, tem uma outra relação com que pode ser com a vida, né, com a chegada de alguém. Isso é muito interessante, assim, é muito rico, né? É demais. Uma coisa que me marcou muito, assim, às vezes que a gente conversou, Marco, eu fiquei nas suas falas, eu fiquei lembrando, por exemplo, mas eu vou falar isso para fazer uma associação, né? Eu fiquei lembrando daquela instalação, não sei se é o nome, mas eu acho que chama instalação nesse caso. Eu entendo como uma instalação no Inhotim, daquele coral que cada caixa de som é uma voz. Você já viu esse, né? Sim, sim. E aquilo sempre me impactou. Você entra ali, cada caixa de som é a voz de um coro, você vai para o meio, você ouve coro, você vai aproximando, você vai ouvindo as vozes e tal. E eu confesso, na minha ignorância sobre arte contemporânea, do pouco que eu entendia, eu acho que eu fazia parte daquele grupo que sempre via a arte contemporânea como algo que eu nunca entendia nada. Assim. Eu achava que a arte contemporânea era aquela coisa para iniciados, né? Até que eu fui no Inhotim. Eu confesso que minha relação foi assim. Eu fui, assim, acessando de fato obras de grandes artistas contemporâneos que tinham muitas propostas de experiência que tinham muito sentido para mim. Todas as obras tinham um sentido. E o Inhotim, então, me fez pensar, por exemplo, na sua fala, eu queria te ouvir sobre isso, que é esse tipo de arte que envolve experiências no espaço. Eu acho isso interessantíssimo, né? Da arte contemporânea, que dialoga com a música contemporânea e tal. Você começar a falar um pouco sobre a sua experiência também como professor, né? Nessa perspectiva do papel da arte. O Inhotim é um lugar que se leva muitas escolas, e aí pode se imaginar, principalmente, que vão se levar para uma arte mais visual. Aí você tem lá uma intervenção que envolve experiências sonoras. Como é que você pensa, assim? Eu sempre tive curiosidade até mais de te perguntar isso no corredor da FAI, né? Se você leva os alunos para fazer deriva na cidade, ou como é que você pensa isso um pouco, a potência dessa sonoridade, disso tudo que você trouxe um pouco até agora, né, para pensar um pouco a escola. E eu acho que isso é fundamental de ser ouvido pelos professores de música das escolas, mas pelos professores de geografia, né, das escolas. Sim. A gente está falando de uma experiência na cidade, no espaço. É interessante. Esse trabalho da Janet Cardiff, é uma artista sonora inglesa, é impactante, chama Moteto, né? Essa obra que está no Inhotim. Eu também fico impressionado, né? E eu acho que realmente abre essa discussão sobre nesse caso, né, a música, a arte sonora, as artes visuais, né, a arte contemporânea, né. Eu acho que a arte contemporânea, por um lado, ela trouxe um questionamento, né. Você vê obras como do próprio John Cage, né, que ele propõe na peça 4 minutos e 33 segundos, que fica o David Tudor, que era o pianista, foi interpretar a primeira vez, ele fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. E a plateia começa a ficar inquieta e quer... Né, cadê a música, né? E não percebe que a música tá nela mesmo, né? A própria inquietação dela, na expectativa do espetáculo musical, na ideia de que o espetáculo musical ele se dá não só na performance, mas também na escuta. Então eu acho que o desafio, né, maior de você estar à frente, né,
de uma disciplina ligada à arte ou à música, é entender a arte não como um repositório, a arte, né, como uma entidade que parece um repositório de obras, né? Mas você entender que a arte ela é constituída pela ação, reação, processo que o artista está vivendo naquele momento, naquela localidade, né? Ela não... me incomoda muito essa ideia muito sacralizada da arte, né? De que a arte ela é a consagrada, é aquela que está no museu, que está na sala de concerto, que está tocando. A arte, ela também, mais do que isso, é aquela que está agora na pandemia, o músico se virando para poder entender como ele vai oferecer uma experiência estética num meio como esse, né? Em que ele está inquieto, em que ele está experimentando formas de se expressar, muito mais do que encontrando já caminhos prontos, né? Caminhos consagrados, né? Eu acho que o desafio maior é você trabalhar a ideia de que o ordinário, o cotidiano, pode se transformar em extraordinário, né? E que você pode vislumbrar uma sociedade em que todos são artistas, né? No sentido de que todos têm a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, criar excepcionalidade, trabalhar os sentidos de outra forma, né? Eu tento muito isso, assim, para mim o trabalho dentro da FAI, o que é mais desafiador é isso, com as pedagogas, os pedagogos, os educadores, as educadoras musicais, sair desse automatismo que a gente tem que é lógico que no processo, né, de territorialização, né, da relação da arte com o ensino, você cria uma ideia de que você tem um conteúdo a dar, né? Você tem um conteúdo, e esse conteúdo ele cria uma pirâmide, ele cria uma estrutura hierárquica do que é importante, o que não é importante, e nesse processo você deixa de lado aquilo que talvez seja o grande diferencial, que não é a relação estética que você tem com a arte, do que é o belo, do que é o consagrado, do que é o sacro, do que é o sagrado, né? Do que é mas da potência poética, de cada um poder criar, de cada um poder criar sua própria arte, criar sua relação com o seu aparelho sensível de forma a produzir algo, né? Seja pela escuta, pela visão, né? Pelo tato, pelo paladar, né? Pelo olfato, né? Pela virtualização das ações, né? O que eu acho que o desafio, para mim, o desafio está aí, né? Eu vejo muitas vezes, né? Com professores de arte, ou professores ligados à arte e educação, ou à educação musical, em que parece que o mais importante é você fazer essa defesa da arte como uma entidade, né? Como uma entidade que está ali, que é o repositório parece que você está dentro daqueles pavilhões das grandes exposições do começo do século XX, assim, que olha, a obra monumental, ocidental e tudo mais. E a arte, ela está no ritual de candomblé, está nos rituais indígenas, está nos pequenos rituais que a gente pode fazer dentro da nossa casa, de transformação das relações com o espaço, com o tempo, com a performance. E não essa coisa de botar um PowerPoint ali e falar assim, olha, a arte é isso, a arte
é evidente que, assim, nesse processo de autoafirmação do campo, né, a educação musical, quando ela quer se autoafirmar como um território, né, de formação, ela acaba criando um vocabulário próprio, acaba criando um fim em si mesma. E nisso, muitas vezes, se distancia da música. A música fica distante, porque você está tão dentro de um processo endógeno de que a educação musical ela precisa disso, daquilo, de desenvolvimento da escuta, desenvolvimento da performance, desenvolvimento do gosto musical. A música ela tá ali. E eu digo a música é a música que está sendo feita hoje, né? A música é feita pelo músico que está tentando sobreviver à pandemia, sem saber como que ele veicula aquilo que ele faz, como que ele interpreta aquilo que ele está vivendo, como que ele vai transformar aquilo que é a única coisa que ele sabe fazer, ou é aquilo que ele escolheu fazer, né, em sobrevivência também. Eu acho que essa dimensão ela é tão importante quanto todo o cânone da história da música, a história da arte, tudo. Eu acho que aproximar o professor disso é muito importante, porque isso horizontaliza as relações, né? E isso não tira o valor da arte, não tira essa excepcionalidade dela, ao contrário, insere essa excepcionalidade naquilo que é o mais ordinário, que é a vida, que é o dia a dia, que é o cotidiano, né? Que são as histórias também de fracasso, né? Que não são essas histórias de êxito, né? Essas narrativas curatoriais, né? Em torno do artista e historiográficas, né? Eu pelo menos penso assim e tento, né? Eu acho que para mim o desafio, por exemplo, de estar na FAI, né? E a FAI é uma faculdade de educação que é fantástica, né? Mas ainda tem desafios, e para mim o grande desafio é a gente estar num departamento de métodos e técnicas de ensino, né? Eu brinco que quando a arte e a música, né, o teatro, o cinema, ele estiver no decai, no fundamento, né, aí que a gente conseguiu equacionar a coisa, né? Porque a arte ela é um fundamento do ser humano, um fundamento das relações de ensino-aprendizagem. E ela não é um método de ensino, né? Ela tem que ser vista como um fundamento. E eu falo isso, não é uma crítica só à FAI, mas é a estrutura, né, de como é pensada a arte nas faculdades de educação, como é pensado o ensino da arte, né? Se em cada época, né, a gente vai pensar nessa importância das áreas, né, que cada época... A arte ela está ali acompanhando o ser humano desde sempre. Desde sempre. Né? A gente pode falar que talvez o que acompanha a humanidade desde o seu princípio até hoje, né, como uma forma de entender o mundo, de se colocar no mundo, de se perpetuar, né, esse medo da morte, né, de você produzir algo que vai perdurar a sua própria existência, é a arte. Né? É o que... mais potente, né? Que é muito mais potente do que um prédio de concreto, só que falta a gente entender isso melhor, né? E aí, nisso que você falou que é interessante, e muitas vezes, né, se tem uma ideia, né, que os povos indígenas brasileiros, né, eles não produziram uma sociedade, né, como a Inca, a Maia, produziram uma coisa genial, que é uma sociedade que ela vive
da criação de coisas que vão se transformar, que vão ser devolvidas à natureza, que não vão ser simples edificações, elas estão num processo como o planeta está nesse processo. Né? Não tem, inclusive uma coisa fantástica que o Davi Copenau fala, que assim, em relação ao minério olha, se eles estão dentro da montanha, se eles estão dentro da terra, é porque a gente não deve mexer neles. A gente não deve mexer neles. Eles têm uma energia que ela é destrutiva para o ser humano. Então você vai construir coisas que não são permanentes, né? Elas são impermanentes, elas se transformam, elas se deterioram, e ao se deteriorar, elas se transformam em outras coisas, né? Eu tenho tentado levar isso para o trabalho que eu faço, assim, para a parte que é tentar trabalhar com um conjunto finito de coisas, né? Não ficar cada hora trazendo uma coisa a mais, mas trabalhar com a ideia de que eu vou fazer, como está aqui esse Exu que eu fiz, que é o Orixá Sonoro, pegar partes dele, são partes de instrumentos que eu já fiz antes e que eu desfiz para fazer ele. Quer dizer, não tem um sentido de uma obra acabada. Ela está em processo o tempo todo. A obra seria o opus alquímico, né? Que é você transforma a matéria, você se transforma enquanto você transforma a matéria. Depois você vai para um outro empreendimento, você pega aquilo, transforma e não fica com essa ideia, né, de que, olha, cheguei no meu violino, fiz meu violino, agora vamos produzir em série. Muito fundamental ouvir isso, né? Marco, quando a gente falou lá do começo, quando eu falei lá do começo, dessa coisa, inclusive, do medo da morte, cara, né? E a partir do Washington Novaes, quando eu ouvi isso do Novaes também, na minha cabeça dialogou muito com um geógrafo da USP, já falecido, muito importante para a geografia, o Tunico, né, que ele era conhecido, Antônio Carlos Robert Moraes. E ele falava uma coisa que, inclusive, apareceu um pouco já numa conversa desse projeto com o Renato Emerson, que é o fato de que uma experiência colonial, ela deixou muito marcada uma ideia do desenvolvimento a partir do território, menos a partir do povo, aquele país. Então, isso não quer dizer que seja só do Brasil ou só de países que viveram colonizações, mas fica mais arraigado a ideia de que, então, desenvolvimento, avanço, tem a ver com coisas espaciais, sabe? Aquela coisa, tem a ver com construir uma fábrica no lugar, que é para além só de uma renda, tem a ver com uma coisa que parece perene, né? Que é construir um asfalto, é construir uma ponte. E educação e cultura passam, né, longe mesmo do que significaria o desenvolvimento de um país, de uma nação, de um projeto e tal. Fazendo um parênteses também, achei lindo você falar isso, porque eu estava agora, recentemente, numa conversa, foi uma live sobre uma questão do movimento em torno de uma discussão sobre o lítio no Vale do Jequitinhonha, e eu estava agora nessa live, e a Déia Trancoso, para falar sobre isso, foi uma fala linda, né? E ela fez uma alusão justamente ao Copenau e à discussão dele sobre deixa lá, né? O minério está lá embaixo da terra. Não queria dizer não, mas olha, não é porque eu não queria, assim, não queria ser chato, mas eu queria avisar, melhor deixar ali, vai dar ruim, né? E voltando para essa questão da cultura e da arte, cara, e toda essa questão, né, da sabedoria indígena e da nossa ignorância em relação à sabedoria indígena, por exemplo, frente ao nosso progresso tecnológico, apesar do nosso progresso tecnológico, eu fiquei lembrando do Paulo Freire e de uma fala que eu achei que me marcou muito, para jogar a bola para uma reta final nossa, que ele dizia: a arte tem que estar na escola não porque ela é interessante como um recurso para o processo de ensino-aprendizagem, também, mas a arte tem que estar na escola porque a arte é a arte.
A arte tem que estar na escola porque ela é fundamental, não porque ela é um recurso didático. E você falou isso tão bem, né? E eu queria te jogar essa bola como reta final. A prosa está ótima, a gente iria longe, mas a gente tem conversado sobre o fato de que a gente sempre tem vontade de ir mais longe, mas os vídeos na internet têm um tempo. Se postar um vídeo de 3 horas e meia, provavelmente pouca gente vai ver. Então. Pensar essa potência poética desse encontro entre espaço e escuta, né, por um projeto político de emancipação, né? Eu acho que a gente poderia conversar disso muito tempo. Você já falou muito disso aqui hoje. Você passou assim da escuta sensível aos situacionistas e a muitas questões que envolvem a educação e a experiência no espaço, e tanta coisa que você trouxe, a arte contemporânea, a música. Mas para ir fechar nesse caminho, né, cara, ser mas um militante dessa questão, dessa área, pensador dessa área, né, um artista sonoro, né, uma importância imensa para esse cenário no país. Como é que você vê, então, trazer para fechar, né, toda a potência poética desse encontro de escuta e espaço para um projeto de emancipação, porque a gente precisa construir, para onde a gente precisa olhar e ouvir, né? É uma pergunta boa e difícil, né? Olha, eu voltando ali, né, pensando que a escuta, ela assim como os outros sentidos, né, que estão todos interligados aí na nossa pele, mas a escuta ela nos joga mais longe em outras direções, nessa ideia de sobrevivência, né? A gente está vivendo um momento em que há um risco muito grande, né, da vida, e a gente está vivendo uma tragédia, né, assombrosa, e que eu acho que não é novidade, todo mundo está falando muito da escuta, né? E eu acho que a gente está falando da escuta e ela deve ser pensada num sentido maior mesmo, porque o risco que a gente vive, ele é invisível, né? É um risco invisível, a gente não está vendo nas ruas o risco, né? A gente não está vendo a morte nas ruas. As mortes, elas estão ocorrendo dentro de espaços fechados, né? Isso muitas vezes cria uma incredulidade, né, em relação ao que está sendo vivido. Ao mesmo tempo que a banalização da informação, ou estatística da informação, essa transformação da morte em estatística, também distancia a gente, não só no sentido da autopreservação individual, mas de uma autopreservação coletiva, né? Então é por isso que eu fico pensando que a escuta, ela é fundamental, né? Ela é fundamental pensando naquilo que eu falei antes, né? De, por exemplo, a escuta de um ameríndio de floresta fechada, né? Que ele está caminhando ali, se ele escuta um som ali que ele não conhece, né? Ele vai identificar a fonte, ele vai procurar saber a fonte, a distância, o quanto... essa é uma dimensão que é importante, num sentido de se autopreservar, não individualmente só, né? Mas como humanidade, né? E a escuta do outro, né? E que envolve isso, né? Escutar o outro, se voltar um pouco para o outro, sair, né, dessas capturas que são egóicas, assim, né, dessa exposição absurda, né, do indivíduo à sua capacidade de compra, de
e tudo mais, né? E escutar o outro, escutar o que o outro está vivendo, escutar os caminhos que a gente está percorrendo, né? Escutar enquanto a gente caminha, né? O que é interessante disso, né? Que a gente está falando de escuta e espaço. E eu estava falando no início, né, que a gente está aqui em espaços simultâneos, né, que eles estão... e que a gente está... Um dia desses eu olhei aqui, né, pela janela e vi... Assim, eu moro em frente ao aglomerado da Serra e a parte de trás tem os prédios aqui da Serra, os prédios... E eu pensando assim que... tá todo mundo, imagina, numa situação ideal, né, para enfrentar o que a gente está enfrentando, deveria estar todo mundo nas suas casas, né, e para enfrentar esse momento, né, com toda, e que o espaço comum, né, ele está absolutamente prejudicado nisso. O espaço comum é o espaço em que é o espaço do risco, né? Agora, esse comum ele tem que ser construído de um outro modo, até que a gente possa restituir a possibilidade de estar junto num lugar, né? Para que a gente não embarque numa coisa que eu acho que é um perigo também muito grande, né? Que são dessas tecnologias, não é um discurso contra a tecnologia, mas se a gente pensar nessa produção simbólica, aí, desde os reality shows, né, dessa coisa de você expor, né, a sua casa e tudo mais, e hoje que a gente está vivendo que cada um tá dentro da sua casa, já viu todos os programas pensando aqui na classe média alta, né? Mas isso também se popularizou, né? Como se vestir, como comer, como, né? Tudo isso veio como uma educação do olhar, uma educação sensível, para chegar nesse momento que a gente está só se relacionando através dessas plataformas. Né? Então, o risco da gente perder o lastro da convivência comum no mesmo espaço é grande, eu acho. Né? Ficar atento então, a isso. Né? A gente tem que estar, eu acho que tem que estar muito voltado à nossa relação com o mundo, né? E a nossa relação com o mundo, ela se dá pelo sensível. A gente se relaciona com o mundo no sentido mais básico da sobrevivência, pelo sensível. É pelo nosso aparelho sensível, pelo nosso tato, é pela nossa audição, é pelo nosso olhar, né? É pelo nosso paladar, pelo nosso olfato, né? É tudo aquilo que nos sinaliza aquilo que a gente está colocando para dentro da gente, aquilo que pode invadir a gente. E os meios digitais, eles deixam isso mais difusos, né? Porque você está lidando com um duplo, né? Você está lidando com uma digitalização de você mesmo, uma avatarização sua. Nunca é você, né? É sempre o teu avatar ali, no seu perfil, mesmo aqui a gente, né? Sim. Essa situação que a gente conversa com outros se vendo, que é algo novo, né, mano? Pois é, da aula o tempo vendo, todo, né? A gente está no espelho o tempo todo, né? Tô arrumando aqui, espera um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Isso é complexo, nesse mundo que já era um mundo em fase narcísica, né? Assim. O narcisismo, né? Então, eu acho que é muito importante agora a gente tentar seguir. E é lógico que tudo isso leva a gente a visão, né? Eu estou me olhando, a audição ela é um pouco prejudicada, porque esses programas, essas plataformas, elas não têm nunca tiveram muito atentas à qualidade do áudio, né? E
e isso, assim, tanto que eu tô aqui com um fone de ouvido, algo eu colocar um fone de ouvido, eu me isolo do ambiente da minha casa, né? Eu me isolo dessa existência que pode ser comum e tudo mais. Enfim, eu acho que tem muitas coisas a gente pensar, e desses desafios, porque não basta só a gente falar que a gente precisa escutar, agora é escuta, e tudo, vamos falar que a escuta é importante, mas a escuta é importante para a gente poder dimensionar ela numa perspectiva de você restituir o espaço comum de novo, né? E dessa confrontação entre eu com quem eu estou, onde eu estou, como eu estou, como estão comigo, né? E não é um discurso vazio de que, olha, precisamos estar atento, precisamos escutar agora, vamos escutar o outro, né? Não é uma simples equação, né? A gente precisa muito da escuta para a gente refazer esse caminho do espaço comum, né? Porque o risco que a gente vê, né, que nesses processos de capturas de dados para uso e tudo mais, como que a gente pode transformar uma sociedade de uma hora para outra nisso que o Brasil virou. Eu não precisa nem dar um outro exemplo para criar nenhum tipo de simbolismo, só pensar o próprio Brasil, né, naquilo que a gente está vivendo, né, que é assustador, né, é absolutamente assustador. Excelente. É isso. Eu acho que há um fundo incrível, né? Daria mais uma outra virada para a gente começar a conversar de novo, do começo, mais uma hora e meia, que a ideia é talvez de que a cidade na sua origem de criação, esse espaço do encontro humano, não tem sentido nenhum se a gente não se ouve, né? Se a gente não abre a escuta, realmente, no sentido amplo, para o comum, para o que é experienciado comumente, né? Se a gente não está aberto a essa escuta, no sentido mais amplo do termo, né? De fato, a gente não vive o espaço comum. Então, a cidade, inclusive, perde sentido. Tem autores que eu me interesso que dizem que a gente hoje tem o urbano sem cidade, né? Que a cidade, como essa ideia do compartilhamento de um espaço, foi perdendo esse lugar. E acho que é muito bonito você fechar falando isso. A gente precisa construir o comum, reconstruir e construir experiências comuns, e sem a escuta vai ser absolutamente impossível, né? Eu diria mais que eu acho que sem os sentidos, né? Esses sentidos nossos de relação com o mundo, em que aquilo que nos constitui internamente, né, tá separado por se relaciona com o mundo por esses sentidos. Se a gente se a gente não se voltar para eles, né, a gente perde inclusive a percepção do risco da sobrevivência individual e coletiva. Claro, concordo. E a fase da humanidade, não só pela pandemia, né, pelo agravamento ou acerramento de um projeto, né, Marco, que se explicita como um projeto absolutamente que absolutamente e inquestionavelmente coloca em risco a existência da humanidade no planeta, e que se apresenta publicamente hoje sem máscaras, né, quanto um projeto necropolítico. Então, a atenção, né, que a gente vai ter que construir individual e coletiva ao mesmo tempo para a fase que a gente está vivendo, né, para o momento que a gente está vivendo, que a gente percebe o quanto é complexo, para além das notícias de jornais, inclusive, que também são complexas, né, a gente vê que ele é muito complexo, mesmo no momento, né, e acho que ele e debater esse momento, tudo que a gente está vivendo, é todo o sentido desse projeto. Então, fez todo sentido terminar com essa discussão, e só tenho a agradecer, né. Eu que agradeço, Matheus. Eu acho que esse projeto é lindo, é muito importante a gente poder abrir espaço para discutir isso, né? Para poder
Eu acho que todo o pensamento progressista, né, ele precisa sair dessa imobilização do medo, né, e precisa voltar a propor coisas para enfrentar, né, isso que a gente está vivendo. Perfeito. E precisa, inclusive, ampliar a própria escuta de nós mesmos enquanto esquerda, né? Sim. Ampliar a agenda, ampliar debates, ampliar questões, ampliar vozes de sujeitos, ampliar a escuta nesse ponto, né? Ampliar temas. Assim, acho que foi muito legal, assim mesmo. Te agradecer imensamente e a vantagem que a gente tem, assim, agora não, né? Mas em breve estaremos nos corredores, esperamos, da UFMG, da Faculdade de Educação, e enquanto não estivermos, que estejamos aqui criando formas, né, de construção coletiva para essas trocas, essas escutas e para sairmos dos nossos recantos narcísicos. Obrigado, cara, mesmo. Valeu demais. Valeu, foi muito bom. Incrível. Muito obrigado, Matheus. Valeu.